Bom dia! Nosso texto previsto para essa manhã se encontra em Lucas, no capítulo 13, e ele conta uma história muito especial, conhecida como a parábola do grão de mostarda e o fermento na massa. E toda a temática desse capítulo 13 gira em torno do reino de Deus, que é uma temática que vem desde o começo do ministério do próprio Jesus. Inclusive, quando ele começa a pregar, uma das primeiras palavras é arrependam-se, porque o reino está próximo. Pouco mais adiante, quando surgem crianças perto de Jesus e os discípulos não querem que elas se aproximem, Jesus diz: deixem vir as minhas crianças, não as impeçam, porque delas é o reino dos céus. Quem não recebeu o reino como uma criança, não receberá esse reino. Romanos, no capítulo 14, versículo 17, ainda diz: portanto, o reino de Deus, ele não é comida, ele não é bebida, mas ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando a gente fala sobre o reino de Deus, rapidamente a gente acaba personificando ele, que é o reino que a gente vai experimentar quando a gente for para a eternidade. Então a nossa morada eterna lá é o reino de Deus. E sendo francos, é o que todos nós sonhamos, voltar para casa ao lado do Pai. Mas o reino nós também não experimentamos só depois da morte, nós podemos experimentar sinais do reino aqui enquanto nós vivemos. Quer ver um exemplo como isso funciona? Não sei se você já teve a experiência, talvez você esteja agora sentado na sala da sua casa e você olha pela janela, você tem uma visão limitada do que tem lá fora. Mas aquela visão daquele quadrado não é tudo. O tudo é quando você olha para fora, quando você chega perto da janela. Então na nossa vida nós conseguimos ter algumas experiências, experimentar um pouquinho. É olhar pela janela e dizer: eu estou começando a entender o reino. Mas entender ele na totalidade só ao lado do Pai quando Cristo nos chamar. Por isso, enquanto nós vivemos aqui, nós podemos experimentar sinais desse reino. Com amor, justiça, respeito, comunhão, comunidade, com amizade, com cuidado, com o anúncio do Evangelho. São sinais daquilo que vai ser plenamente lá na eternidade. A gente tem um gostinho do que vai ser o reino de Deus. E agora Jesus, então, ele compara esse reino, o reino de Deus, o reino eterno, com um grão de mostarda. Não sei se você já teve a experiência de ter um grão de mostarda na mão, um grão super pequenininho. O texto em Mateus diz que ele é uma das menores sementes e ele se torna uma das maiores hortaliças. Algo que começa quase insignificante e se torna grandioso, o texto diz ao ponto dos pássaros fazerem seus ninhos ali. E continua na mesma direção agora falando sobre o fermento, que um pouquinho de fermento na massa, ele vai levedar toda aquela massa. E o interessante é que depois que você coloca o fermento, você não consegue mais tirar. O reino vem. O reino não pode ser contido pelo inimigo. O reino acontece. Mas esse reino ele não vem com barulho, ele não vem com confusão, ele não vem com bagunça. O reino de Deus ele se instaura na terra com amor, com paz e com alegria. Por isso, com pequenas iniciativas que nós podemos ter, já são esse fermento que ele é lançado. Não é algo que é grandioso, pequenas coisas. Um pouquinho de fermento que faz levedar uma massa inteira. O pouquinho que se torna muito. Existe uma frase de um homem chamado Bruce Barton, um autor americano, que ele diz que às vezes, quando eu considero as tremendas consequências advindas das pequenas coisas, eu sou tentado a pensar: não existem pequenas coisas. Não existem pequenas coisas. Tem coisas que começam pequenas e tornam grandiosas. Por isso, nesse nosso tempo de recesso, nós temos diante de nós uma oportunidade de semear os sinais do reino de Deus, de anunciar o amor de Jesus Cristo, de anunciar a salvação na cruz, oportunidade de anunciar o arrependimento dos pecados, uma chance de mudar a nossa vida. Talvez você pense: bom, mas parece tão pouco, parece que nem faz efeito, parece aquela pequena semente da mostarda. Mas que a gente possa se lembrar de que uma pequena semente lançada se torna uma grande hortaliça. Um pouquinho de farinha é fermentada por só um pouquinho daquele fermento.
Nenhuma iniciativa que nós temos é nula, pequena ou vazia. O nosso papel é lançar a semente do Evangelho. Quem dá o crescimento é o próprio Senhor. Que nesse nosso tempo de recesso seja uma oportunidade para você e para mim, para nós anunciarmos o reino de Deus que vem, que virá, que já está no meio de nós. Amém.